Hoje trago um dos lançamentos mais esperados pelos ciclistas que treinam com dados, os Favero Assioma Pro RS. Estamos falando de uma evolução real ou é simplesmente um redesenho estético? E, o mais importante, como eles conseguiram fazer com que sejam os mais leves do mercado? Vem comigo que eu te explico. A Favero vem há anos conquistando o respeito dos ciclistas mais exigentes com seus medidores de potência nos pedais, porque são precisos, confiáveis e, em acessibilidade e preços, geralmente mais competitivos que a concorrência. Tudo começou com os Favero Assioma 1 e Duo, que foram e continuam sendo referência em relação ao custo-benefício. No ano passado, tivemos uma nova adição ao catálogo, com uma nova tecnologia desenvolvida para trazer ao mercado os Pro MX, um pedal feito para atender todas as necessidades off-road. Essa tecnologia possibilitou o desenvolvimento dos novos Pro RS disponíveis em duas versões. Um Pro RS, um com sensor em um lado, ou Pro RS 2 com sensor duplo. Esses pedais apontam muito alto. Pro é a nova nomenclatura que a Favero usa para definir todos aqueles pedais que eles têm no mercado que não utilizam o tradicional pot. Dessa forma, já no ano passado tivemos os MX com toda a tecnologia introduzida dentro do eixo para o mundo off-road e este ano já aparecem os RS. Afinal, o que significa RS ou SR significa Road e o S tem outro significado. Finalmente, após anos de pedidos, o S significa total compatibilidade com Shimano e tacos Shimano Pedaling Dynamics SL. Até agora, só era possível ter medidores de potência de estrada Favero compatíveis com tacos Shimano com o modelo Duo Xi, que basicamente era o corpo do medidor de potência Assioma Duo com um corpo de pedal Shimano. Agora, com esses novos Pro RS, digamos que a compatibilidade com os tacos Shimano já vem de fábrica. Na caixa vieram os dois pedais nesta versão dual, a Pro RS2, carregador magnético dual, cabos USB com porta tipo C, algo muito pedido pelos usuários nos últimos modelos, folheto de boas-vindas e kit de lubrificação, que explicarei depois para que servem. E claro, as sapatilhas Shimano Pedaling Dynamics SL. Também haverá arruelas pretas para quem prefere um visual mais sóbrio no pedal, em vez do vermelho tradicional da marca. O design está mais limpo, integrado e com corpo de pedal mais amplo em relação aos anteriores. Para as travas, o eixo do pedal é igual ao do Pro MX Off-Road. E é que todos os elementos importantes do medidor de potência estão a salvo, protegidos dentro do eixo. Estamos falando de componentes eletrónicos, das fitas galgas extensiométricas e da bateria. O fato de que esses três elementos estejam protegidos dentro do eixo faz uma diferença em termos de construção, importante em relação aos seus concorrentes mais diretos. Para começar, o Garmin Rally. Por exemplo, ele tem baterias que são intercambiáveis, que são pilhas para que não precisemos, não são baterias. Elas ficam fora do eixo. E nos pedais LUG, nós vemos que as galgas extensiométricas estão localizadas externamente, de modo que é necessário um cabo para conectá-las ao restante dos componentes eletrônicos. Os Favero Pro, tanto os RS quanto os MX, são os únicos medidores de potência de pedal que existem no mercado, que possuem os três elementos totalmente protegidos e selados dentro do eixo, de modo que, por um lado, é impossível manipulá-los, por mais que a gente queira. Nós não conseguimos acessar de fora e, por outro lado, eles estão perfeitamente protegidos contra impactos e intempéries. Sei lá, umidade e qualquer coisa, e além disso, isso faz com que a manutenção seja reduzida ao mínimo. Como conta com baterias recarregáveis, não existe a possibilidade de ocorrerem quedas nas leituras do potenciômetro. Algo tão típico e tradicional dos potenciômetros que funcionam com pilhas, já que no final da vida útil da pilha, os dados do potenciômetro vão variando. A duração da bateria inserida aqui dentro do eixo é superior a 60 horas. O Assioma Pro também detecta e transmite três métricas avançadas chamadas Cycling Dynamics. A primeira delas, deslocamento do corpo da plataforma Platform Center Offset. A medição do Platform Center Offset identifica como a força é distribuída ao longo da plataforma do pedal durante a pedalada. Essa métrica só está disponível com o Assioma Pro, não com o Assioma Duo 1 ou Duo Xi.
A fase de potência PP indica o segmento da pedalada em que é gerado um torque positivo. Também identifica o pico na fase de potência, ou seja, o trecho da pedalada onde se gera mais potência. Por fim, posição do ciclista indica o tempo que passa sentado ou em pé. A métrica de posição do ciclista junto ao percurso registrado possibilita analisar a tendência de mudança de posição em momentos específicos do trajeto, ou seja, entender como uma posição específica pode influenciar o desempenho. Outro diferencial interessante que pode fazer vocês economizarem muito em relação a outros modelos concorrentes tem a ver com a compatibilidade dos corpos de pedal entre os Ebolis e os Pro MX, que utilizam o mesmo eixo e os corpos são intercambiáveis. Então, tendo apenas um jogo de eixos e um jogo de estrada de corpos de pedal e um jogo de mountain bike de corpos de pedal, vocês poderiam realmente ter todas as suas bicicletas cobertas de qualquer uma das disciplinas de ciclismo que possam imaginar. Na verdade, a remoção ou troca do corpo de pedal é muito simples. Qualquer pessoa pode fazer. Você só precisa de algumas ferramentas básicas e em 2-3 minutos no máximo já está feito. Além disso, como eu disse antes, é impossível acessar a parte selada, onde estão os elementos vitais do medidor de potência. Assim, podemos ter certeza de que, mesmo sendo desastrados, não vamos danificar nossos medidores de potência. É importante mencionar também que dentro da caixa desses Pro RS vem um kit de lubrificação. Justamente para quando fizermos essas trocas de corpo de pedal, poder lubrificar adequadamente, como indicado nas instruções, os pedais e assim evitar problemas no futuro. Claro, é possível comprar separadamente o corpo de pedal do Pro RS e o corpo de pedal do Pro MX, e isso é muito interessante, porque o preço de cada um desses corpos de pedal é consideravelmente inferior ao de qualquer outro modelo concorrente que vocês possam encontrar. Quero dizer que pude testá-los durante essas semanas que antecederam o lançamento em todos os tipos de percursos, condições climáticas. Foi um teste bem variado. Também os levei para uma prova de cicloturismo de 147 km e 2.700 metros de desnível. Após esse teste, destaco principalmente a instalação. Facílima e rapidíssima, como sempre, rosca padrão, torque recomendado e em apenas 2 minutos você termina. No novo aplicativo que foi atualizado, você pode instalar o guia de instalação rápida. O processo é simples, mas na primeira vez consulte o aplicativo se não souber como fazer. E isso realmente te dá um guia visual que é muito mais favorável, muito mais atraente do que ficar com um manual de instruções enorme que no final ninguém lê. O pareamento com o ciclocomputador é imediato. A calibração com o novo aplicativo renovado da Favero também é igual ao que era com o anterior. Importante lembrar que todos os medidores de potência da Favero precisam de calibração no momento em que os instalamos na bicicleta, apenas uma calibração. Só precisaremos calibrá-los de novo se trocarmos eles de bicicleta. Como disse, a calibração leva no máximo 20 segundos. Durante a pedalada, a sensação é que os dados são fluidos, que não há altos e baixos, que não tem aquele pico típico que aparece na tela, ou uma queda súbita na leitura dos dados. Em algum momento, como sempre, o padrão da Favero funciona. Muito precisos, isso é algo perceptível até mesmo em momentos de maior intensidade, como sprints ou intervalos. Os pedais possuem um fator Q de mais 53 mm e 10,5 mm de altura. Com isso, são medidas extremamente parecidas com as de um pedal tradicional da Shimano, como um Ultegra. E a sensação no momento da pedalada é que é praticamente a mesma. Eu praticamente não noto diferença em relação a um pedal. Além disso, é preciso dizer, e depois eu mostro para vocês, que esses pedais, mesmo tendo medidor de potência, são mais leves do que os próprios Ultegra tradicionais sem medidor de potência. Esse dado é realmente impressionante. O corpo do pedal parece amplo, parece rígido, uma boa plataforma para aplicar força. É construído com tecnopolímeros reforçados com fibra de carbono, o que também ajuda a manter o peso sob controle. Além disso, o Arjoma Pro R é um equipa e vale lembrar que é a pedalada de uma garrafa. Sim.
um inimigo. Veja, porque como já disse para vocês, esses novos Pro RS não só melhoram o peso dos Asio Maduro, mas também são mais competitivos do que alguns pedais de linha intermediária alta tradicionais. Sem potenciômetro, como podem ser os Ultegra da Shimano, esse dado os transforma automaticamente no medidor de potência em pedal para a estrada mais leve do mercado que vocês podem encontrar atualmente. Se fizermos a comparação com seus rivais diretos em relação ao preço, vemos que praticamente também não há disputa. Só posso comentar sobre o preço de venda ao público, não sobre descontos. O preço estabelecido para esses novos 700 euros, 600 para os Asio Maduro que estão em 689 e, no entanto, os Garmin Rally RS200 que seriam equivalentes com 2 sensores, 900 euros. E se a gente for procurar os Lux, os Q-Blade também com sensor duplo, estaríamos falando de 1.000 euros. Agora é hora de falar sobre os prós e contras do produto que analisamos normalmente. O que normalmente faço nessa sessão é comparar com seus rivais diretos. Nesse caso, seriam outros potenciômetros em pedais, que acontece aqui, que eu tenho muita dificuldade de encontrar. Qual é o ponto fraco desses produtos? Porque realmente, se olharmos a tabela, é o mais competitivo em preço. É o que, ao meu ver, tem uma fabricação mais bem trabalhada, com uma tecnologia maior, uma construção melhor, uma construção superior. E por outro lado, são os mais leves que existem. Esses são dados objetivos. É difícil não encontrar algo que não se encaixa aqui. Então vou dar um pequeno zoom out e vou comparar esses Faber ou ProRes com outro tipo de medidores de potência, como podem ser os que ficam na aranha ou na pedivela. Assim, usuários que já utilizam esse medidor de potência poderão compreender melhor os prós e contras do produto. Vamos começar pelos prós e esse é muito importante. O sensor está localizado exatamente no lugar onde a força é exercida, que nada mais é do que o apoio do nosso pé, que é a extremidade do corpo que exerce a força no pedal, certo? O resto Os potenciômetros, obviamente, estão localizados ou na aranha ou na manivela, e aqui já entra o fator de recálculos e de outros tipos de coisas que podem fazer com que a leitura não seja absolutamente tão precisa quanto pegar diretamente do ponto em que a força é exercida pelo ciclista, ponto a favor para os Pro RS. Outra questão super importante para quem gosta de versatilidade é que com um único potenciômetro você pode cobrir várias bicicletas. Tendo isso, você desmonta os pedais, monta em outra bicicleta e pode até trocar de bicicleta e manter seus potenciômetros. E não há nenhum problema com os potenciômetros que são instalados em aranhas ou pedivelas. A bicicleta nova que chega até você já precisa ser compatível com o sistema que você tem. Obviamente você não pode tirá-lo para trocar de uma bicicleta para outra. Em um domingo de manhã, isso é completamente impossível. Então, nesse sentido, o mais versátil é o que os medidores de potência nos pedais oferecem, e especificamente esses Pro RS por também serem compatíveis com o corpo de mountain bike. Bem, como eu disse antes, diretamente com um jogo de eixos e 2 jogos de pedais, um para mountain bike e outro para a estrada. Você teria absolutamente todas as bicicletas que possa ter na sua garagem cobertas. Como mencionei, a calibração deve ser feita apenas nos pedais. São instalados na bicicleta. Existem outras marcas que exigem que seus medidores de potência sejam calibrados antes de cada pedalada, o que às vezes implica esquecimentos, falhas, seja o que for. Com isso, na verdade, você não precisa se preocupar. A instalação e o carregamento são super simples e, por outro lado, o preço ele continua sendo muito competitivo. Mesmo comparando com medidores de potência de aranha ou pedivela, considerando que falamos do RS2 que possui 2 sensores, os de aranha normalmente têm um só e os de pedivela variam conforme o fabricante e sua escolha. Agora vamos para a parte dos contras do Pro RS. Eu acho que é minha obrigação compartilhar isso com vocês e depois, com base nesses detalhes, vocês decidem se realmente são contras ou não. Vamos ser bem detalhistas, vamos falar de peso, mas mais uma vez, aqui é preciso fazer muitas ressalvas, porque no final depende do conjunto do que levamos na bicicleta. Vamos ver. Se compararmos estritamente com os Pro RS2, perdemos a batalha, isso é claro. Mas se você usa, por exemplo, um medidor de potência de aranha e também usa pedais Ultegra tradicionais, já estaria perdendo no peso total em relação a usar apenas o medidor de potência.
Faber Axioma Pro RS. Então vamos lá. Vai depender muito do tipo de equipamento que você usar, mas enfim, é preciso levar em consideração que, se compararmos estritamente de forma direta os medidores de potência. Os medidores de potência nos pedais costumam ser mais pesados que os da Aranha ou Pedivela, mas novamente depende do equipamento geral colocado na bicicleta. Posso concluir que Faber fez de novo. Os Axioma Pro RS são medidores de potência precisos, confiáveis, muito competitivos em termos de preço e, finalmente, compatíveis com o padrão Shimano Pedaling Dynamics SL. Se você é ciclista de estrada e procura a opção de medidor de potência mais confiável, mais adaptável, mais flexível e a mais competitiva em preço e peso, os Pro RS foram feitos para você. Agora é sua vez. Qual nota de 1 a 10 você dá para este produto? Comente abaixo. E se você já é usuário de algum outro modelo da Faber, ou deixe isso também nos comentários. Assim outras pessoas aproveitam seu feedback, não só minha experiência. Também vou deixar um link na descrição para acessarem a página oficial da Faber. Ou, caso queiram ampliar as informações que eu trouxe aqui, espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se for o caso, por favor, deixem um like bem grande, compartilhem com seus amigos apaixonados por watts no ciclismo e não se esqueçam de clicar no botão de se inscrever. Assim vocês ajudam o projeto a crescer e me incentivam a continuar postando vídeos. Sejam felizes e continuem pedalando. Tchau!